Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. A tia tá com saudade de vocês, tá com saudade da igreja, tá com saudade de poder se reunir, contar nossas histórias, nossas bênçãos, nossas brincadeiras, né? Mas por causa desse coronavírus, a gente tá tendo que ficar em casa, né? Deus sabe o que faz, a gente vai esperar o tempo certo para voltar para a igreja. Mas enquanto os cultos não voltam, toda quinta-feira agora, eu e as outras professoras, né? Nós vamos, cada quinta-feira uma professora vai fazer um vídeo, né? Para vocês crianças, tanto do cultinho, do cultão, para lembrarem as histórias. Eu com certeza sei que vocês estão lendo as Bíblias, né? Ou pedindo para o pai e para a mãe ler. Estão acompanhando os cultos, né? Nas quartas, nos domingos, né? Que vocês não deixem de ler a Bíblia e de orar, né? Nós não estamos indo na igreja, mas tudo isso pode estar sendo feito em casa. Então eu e a Valentina estamos aqui, nós vamos começar hoje com uma história, né? Que vocês é uma história conhecida, mas para vocês não esquecerem de Deus, né? Deus sempre faz o melhor, Deus sempre está conosco. E nós vamos começar cantando o corinho Com Cristo no Barco. Se você sabe, pode cantar aí junto. O corinho diz o seguinte: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Temporal é uma chuva muito forte, com muito vento. E o outro corinho que a gente vai cantar tem tudo a ver, esses dois corinhos têm tudo a ver com a nossa história. A gente vai cantar aquele corinho Aprendi um Bom Segredo. Diz o seguinte: aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que todos os tempos que a gente está com medo, está feliz, Deus sempre está conosco, né? E nesses dias, né, quando começou essa pandemia, né, eu digo para vocês que eu também fiquei com um pouco de medo, porque a gente não sabia, ainda não sabe, né, como é que as coisas vão acontecendo. Mas Deus tem, né, através da leitura da palavra, Deus tem mostrado que está conosco, que está nos protegendo, que está cuidando de cada um de nós. E na história de hoje nós vamos ver de algumas pessoas bem conhecidas que estiveram com muito medo. O medo faz parte da nossa vida. Não é errado sentir medo. Às vezes, né, a gente ouve um barulho, né? E até a gente saber o que é, a gente fica com um pouco de medo. Mas nós não podemos deixar o medo fazer com que a gente fique, né, paralisado, sem saber o que fazer. O medo faz com que a gente esqueça de Deus, né? E nós sabemos que Ele está sempre conosco. Então, todas as vezes que a gente sentir medo, ore a Deus, peça ajuda. Deus com certeza vai tirar esse medo dos nossos corações. E na história de hoje, como eu estava falando, nós vamos falar sobre medo. Acho que está dando para ver bem. Nós temos aqui uma garotinha, né? E aqui talvez a gente possa pensar que ela está talvez em casa, um dia à tarde ou à noite, e começa um vento muito forte, né? Talvez comece chuva. Esses dias a gente teve uns dias assim, né? Que acabou a luz, né? O vento, né? E isso nos dá um pouco de medo, né? E essa garotinha que estava pensando, puxa, e agora? O que vai acontecer? Será que, né, que o vento vai quebrar os vidros daqui de casa? Meu Deus, o que eu faço, né? E talvez você tenha os seus medos,
Talvez você tenha medo do escuro, talvez tenha medo de ficar sozinho, talvez tenha muitos medos, né? Mas nós não podemos deixar que o medo nos faça esquecermos de Deus, né? E essa garotinha aqui nos faz lembrar de medo. Mas também tem uma história na Bíblia que diz de certas pessoas que a gente conhece muito bem, que também estiveram com muito medo. Muito medo. Eles se esqueceram completamente que Deus iria cuidar deles, né? A Bíblia conta de um dia onde Jesus estava com os seus discípulos e Jesus esteve durante o dia ensinando, curando as pessoas. Assim, acho que fica melhor. Ensinando as pessoas, né? E a noite começou a chegar, a tardezinha, e Jesus ele é Deus, mas ele também era homem. Ele também se sentia cansado, com fome, com sede, com frio, né? E já estava na hora de ir para casa. E né, eles estavam num lugar e iam para uma outra cidade de barco. E lá os discípulos entraram, Jesus também estava um pouco cansado. Então ele resolveu tirar uma sonequinha, né? E estava dormindo. Mas aconteceu que durante né, a viagem, uma coisa aconteceu. Uma grande chuva começou a chegar, né? O céu começou a ficar com nuvens escuras, começou a ficar mais escuro, começou a ventar e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, né? E a Bíblia fala que o mar, né, ele estava em alto mar, no escuro. As ondas estavam bem agitadas, o mar bem barulhento e levava o barquinho para lá e para cá. E já estava entrando um pouco de água dentro do barco. Então os discípulos ficaram desesperados com muito medo e decidiram acordar Jesus e disseram: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus né, se despertou do seu sono e disse àqueles homens: Homens, por que vocês estão com medo? Por que vocês não creem, não confiam em mim? Depois que Jesus disse essas palavras, ele né, levantou e disse para o vento: Vento, para! Chuva, acaba! Né? E a natureza ouviu a voz de Deus e tanto o vento como a chuva pararam. Porque Jesus é Deus e tudo que ele faz, né, todas as ordens que ele dá, as coisas obedecem, inclusive o vento e a chuva. E depois que Jesus disse aquilo, né, tudo voltou à paz. O mar fez as ondas normais, tranquilas. Os discípulos foram se acalmando e que vergonha para os discípulos. Eles estavam ali com o próprio Deus e ainda assim tiveram medo. O que eles deviam fazer era ficarem calmos, esperar que Jesus ia fazer alguma coisa, mas eles estavam com muito medo, né? Jesus, nós vamos morrer. E todas as vezes que você se sentir medo, lembra de Deus. A Bíblia tem versículos maravilhosos que falam que Deus está sempre conosco. A Bíblia diz um versículo que diz: não temas. Temer é ter medo. Então, muitos versículos dizem: não temas, não temas, eu estou contigo. O próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então, todas as vezes que você sentir medo de chuva, de vento, de ficar sozinho ou qualquer outro medo, às vezes até medo de morrer, medo de perder os pais, ore a Deus, fala: Senhor, cuida de mim, né? Me ajuda a confiar que o Senhor vai cuidar, porque Ele realmente é poderoso. Ele fez o vento e a chuva pararem e Ele também vai cuidar da gente. Como essa menina do começo da nossa história. Talvez ela lembrou-se desses versículos que falam que Deus está sempre conosco, que vai nos proteger, que vai nos ajudar todos os dias da nossa vida. Então, cada vez que você sentir medo, lembra de Deus, lembra do cuidado dele até o dia de hoje, né? A gente ainda não está podendo ir para a escola, não está podendo ir para a igreja, às vezes a gente tem medo porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a ordem de Deus é: não temas,
Não tenha medo, porque Ele que cuida da gente todos os dias da nossa vida. Que vocês tenham gostado dessa história, uma história curta, mas lembra, medo não. Tenha fé, confie em Deus que Ele vai nos proteger cada dia. E hoje, depois que vocês verem esse vídeo até o fim, a tia pede que vocês tirem uma foto, pede pro pai, pra mãe, né, pro dono do celular, tirar uma fotinho de vocês e enviar pra tia, né, e pros outros professores também. Embora a gente não possa ir na casa de um em um, de cada um, a gente pode matar a saudade vendo a fotinho de vocês. Então, cada um que vê esse vídeo, eu vou ficar esperando a foto pra matar um pouquinho da saudade, tá? Então, foi isso que a tia tinha para dizer hoje. Quinta-feira vai ter um novo vídeo com uma outra professora. Que vocês estejam bem, estejam orando, estejam lendo as suas Bíblias, né? Pedindo pro pai, pra mãe, ler. Não ficar o dia inteiro no celular, no tablet, na televisão, né? Se reúnam com a sua família, né? E fiquem firmes, tá? Daqui alguns dias, se Deus quiser, nós vamos poder estar reunidos de novo, tá? Um beijo para vocês. Diga tchau, Valentina. Um beijo. Até a próxima.